Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está começando a nossa 58ª edição. Vamos começar ouvindo uma leitura do capítulo Onde é Aqui, da obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, feita pela nossa petiana Aline Reinhardt. Olá, eu sou Aline Reinhardt e vou ler um trecho do livro Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva. Onde é aqui? Não nos lembramos das primeiras imagens e feitos da vida, do leite do peito, das grades do berço, do móbile que se mexe sozinho magicamente, de nos virar, não conseguir desvirar e chorar até alguém acudir, de como jogar as perninhas para o lado, nos virar e desvirar sozinhos, o primeiro movimento que revela um domínio corporal relevante da vida, do qual nos orgulhamos imensamente, como nos erguer no berço, na cama dos pais, no chão, da primeira vez que ficamos em pé, apoiados na parede, o segundo movimento de domínio corporal do qual nos orgulhamos imensamente, de jogar brinquedos para fora do berço, de quem são papai e mamã, de apertar bonecos que dizem você é meu amigo, coração, quem tá feliz bata palmas, de que chorar é recompensador, do fascinante interruptor que acende e apaga a luz, do mundo dos vários botões ao redor, do mundo em que passam aviões no céu e há tomadas, o papel rasga, a impressora cospe o papel, a gaveta abre e fecha, e há gavetas por todos os lados, de ligar a TV, de chamar o elevador, das teclas do telefone e computador e controle remoto, do primeiro contato com o magnífico celular, que toca a música, e de uma queda livre sem apoio que com o tempo se transforma em caminhar e é aprimorada. Um movimento que todo mundo incentiva e adora e bate palmas para ele. Nos lembramos disso diariamente ao sair do berço, de ir atrás do celular, do controle, de tentar caminhar, de rasgar papel, de abrir e fechar gavetas, abrir e fechar. Do botão do boneco que nos chama de amigo, dos domínios corporais que se aprimoram com o tempo, dos interruptores de luz, do que pode e daquilo que não pode. Dizem bravos de quem é papá, mamã, vovó, titia, de que, quando nos levam ao berço e apagam a luz, temos medo de tudo isso sumir e nunca mais voltar. Por isso choramos até cansar. Já temos memória desde o primeiro dia em que nos deram a luz. Temos lembranças assim que acordamos, lembramos que o mundo é mágico, sentimos um vazio no estômago, uma fralda pesada, molhada, e lembramos que, se chorarmos, milagrosamente aparece alguém que nos livra do desconforto. Somos um pitoquinho de gente, petitica, e temos memória, referências, jogamos com elas, calculamos nossas ações, nos apoiando em lembranças já solidificadas. No entanto, não nos lembraremos de nada disso anos depois. Não nos lembraremos de nada disso, mas nos lembramos do triciclo que ganhamos aos 3 ou 4 anos, da pré-escola, de uma festa de aniversário em que foram todos os amigos, de alguns brinquedos, babás, casas em que moramos, corredores, quartos, castigos, brigas, escolas, tias professoras, coleguinhas. As primeiras lembranças que guardamos para o resto da vida são as de quando temos 3 ou 4 anos, e a cada ano que passa virão mais lembranças que serão guardadas, 5, 6, 7, que se tornam as primeiras lembranças mais fortes do que o esquecimento, que serão cobertas por novas experiências, que se acumulam, 8, 9, 10... Meu filho não vai se lembrar de quando tinha 1 aninho e fazia questão de mostrar o umbigo a todos que viessem falar com ele. Só sossegava se também mostrássemos o nosso. Não vai se lembrar dos umbigos gordos, peludos, lisos, engraçados, femininos, enormes, branquelos, tortos, achatados, moles, tímidos, exuberantes, belíssimos que viu. Não vai se lembrar dos tios, tias, amigos e amigas dos pais, desconhecidos e desconhecidas, que levantaram a camisa para ele, fazendo uma cara engraçada, sorrindo um sorriso que ele costumava checar se tinha a ver com o umbigo, pois olhava o umbigo alheio, o rosto do seu dono e voltava ao umbigo.
Nem vai se lembrar de que girava na sala como uma barata tonta, caía, levantava e girava. Só depois descobrimos que estava jogando capoeira sozinho na sala que aprendeu na escolinha. Mas saberá do seu fascínio infantil por esse buraco de nome engraçado no meio do corpo que todos têm. Depressão na pele resultado da queda do cordão umbilical, a primeira cicatriz fisiológica que ganhamos. Saberá disso porque contaremos porque nas primeiras fotos das primeiras festas do primeiro ano do grupo G1 de sua primeira escola, as crianças em torno de uma mesinha aparecem sorrindo ou chorosas, olhando ou não para a câmera, e ele aparece de camisa levantada apontando seu umbigo fenomenal. E se perguntará se existe uma fase em que a comunicação com o mundo se passa pelo umbigo, e se as primeiras lembranças entram por ele. O renascimento de um fato psicológico passado, seu reconhecimento e localização são as condições necessárias das lembranças, ou da memória. Elimine um deles, não será lembrança, mas reminiscência. Você olha uma pessoa na rua, pensa reconhecê-la, imagina que já a viu antes, mas não sabe dizer quando nem onde. Há o retorno de um fato passado e o reconhecimento, mas falta a localização. Não há lembrança. Henri Bergson escreveu sobre isso. Um teste clínico simples para detectar a falta de memória, como em pacientes com Alzheimer, é perguntar onde e em que ano estamos. 30 de janeiro de 2008. Saímos da Estação Liberdade. Fazia sol, mas me lembro do cheiro de que ia chover. Talvez todo paulistano detecte com precisão o cheiro da chuva a caminho. Sente no ar que o mundo pode desabar e tudo vai mudar. E que, por mais que tentemos, a natureza ainda é quem comanda a rotina do maior núcleo urbano da América do Sul. São Paulo é das raras cidades que tem postes com placas que indicam área sujeita a enchentes, letras em vermelho sobre um fundo azul, com 2 grandes nuvens com gotas enormes, placa que não está no Código de Trânsito Brasileiro. Como se adiantassem ao motorista que desce a rua Diana, em Perdizes, onde está a placa na esquina com a rua Tiaraçu. Em algumas placas, Tiaraçu, com C cedilha. Que no caso de tempestade, a rua em frente se torna um rio caudaloso e que a enchente desce a rua com uma correnteza forte no mesmo sentido dos carros, não na contramão, como se também obedecesse às placas de trânsito e que alaga todos os verões. A memória é uma mágica não desvendada. Um truque da vida. Uma memória não se acumula sobre a outra, mas ao lado. A memória recente não é resgatada antes da milésima. Elas se embaralham. Minha mãe, com Alzheimer, não se lembra do que comeu no café da manhã. Minha mãe, com Alzheimer, vê meu filho de 1 ano, que é a minha cara, e o reconhece. Não acha que sou eu, mas o chama de filhinho, de meu filhinho, e sempre diz, é a coisa mais linda. E às vezes se confunde e diz, ela é a coisinha mais linda. Pode ser ela a criança. Pode ser que, por ter tido 4 filhas, todos os bebês se tornem ela. Minha mãe reclama muito quando o levamos embora. Centro Velho de São Paulo. Saímos da Estação Liberdade, minha mãe, minha irmã Veroca e eu. Cruzamos o Largo 7 de Setembro. Me lembro do cheiro de que ia chover e do agito em torno do fórum. Ela já tinha feito aquele caminho centenas de vezes. Mas, se a soltássemos ali, sozinha, naquela tarde abafada, ela estancaria e não saberia o caminho de volta. Se perderia num raciocínio circular, sob uma enchente de imagens, sinapses, comandos, lembranças que inundariam seu cérebro, fariam do conhecido desconhecido, resultariam numa só pergunta. O que estou fazendo aqui? Ou melhor, o que é mesmo que eu vim fazer aqui? E talvez, onde é aqui? Como não encontraria resposta, já que a tempestade cerebral impediria a clareza dos pensamentos, ela diria a frase que marcou a parte inicial do Alzheimer. Quero ir embora, ou quero ir para casa. Às vezes sorridente, às vezes furiosa, sempre surpreendente. Entrávamos no Fórum João Mendes. Ela olhava para o lugar com familiaridade e sorria. Estava curtindo o passeio. Esperamos nas filas dos elevadores. Sobre eles, placas indicavam os andares em que cada um para. Um entra e sai numeroso de advogados, estagiários, réus, testemunhas, queixosos, policiais, prisioneiros, assistentes, vítimas e casais se separando. Turiaçu é um rio no Maranhão. A origem do nome vem de Turi,
igual a facho, mais açu, igual grande. Facho grande, grande luz, grande fogueira. Uma fogueira num lugar elevado e, vista de longe, servia à pesca do camarão no mar. Em noites escuras, mostrava aos que se demoravam mais afastados da costa o ponto do regresso. Guiava os perdidos. Turiaçu, a grande fogueira, o farol que iluminava o caminho de volta para casa, para a aldeia, para as famílias. Bateram no meu carro numa paralela a Turiaçu, num dia claro, e fui processado naquele fórum. Minha mãe foi a minha advogada. O sujeito, mesmo culpado, me pediu uma grana. Minha mãe aceitou a conciliação. O cara pedia 5 vezes mais do que o conserto. Apresentou orçamentos falsos. Fiquei decepcionado com ela, pois não lutou até o fim, não fez a justiça prevalecer. Eu era inocente. Ele bateu no meu carro e agora está dizendo que eu bati. Meu filho, faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. Não foi feita a justiça. Paguei o conserto do cara. Descemos no elevador com o pilantra e o advogado oportunista dele. Descemos num respeitoso silêncio. E cada parte foi para o seu lado sem se despedir. Eu deveria ter esganado os dois, ele e o advogado. Fomos caminhando para a Estação Liberdade. Ouvi outras vezes, derrotado. Meu filho, faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. Me separei naquele mesmo fórum anos depois. Era para minha mãe ser a minha advogada, como tinha sido a vida toda, advogada para tudo. Batida de carro, contratos, desentendimentos trabalhistas, problemas com a receita. Foi minha revisora e contadora, além de advogada de todos os 5 filhos e de uma dezena de primos, amigos e até de amigos de primos e pais de amigos. Divorciou casais amigos, inventariou bens de famílias amigas. Foi advogada de fábrica, de empresas e de índios. Foi advogada do divórcio do Ronivon, que causava furor quando aparecia no escritório. Meu bem... Uma das poucas especialistas em direito indígena foi advogada da fundação do Gilberto Gil. Foi advogada no Brasil do Sting, que doava grana para os caiapós. Ele ligava para ela em casa com um sotaque inglês inconfundível. Eunice Paiva, por favor. Mãe, Sting de novo no telefone. Fala rápido que eu estou esperando uma ligação. Foi advogada de ilustres e desconhecidos. Foi consultora do governo federal, do Banco Mundial, da ONU. Para onde foi todo esse conhecimento? Está à deriva na sua memória, para lá e para cá no mar de ligações químicas, de onde não se enxerga o facho grande da costa, a grande fogueira, para retornar à Terra ao ponto de partida. Como o Major Tom, o astronauta de David Bowie que empacou flutuando no espaço num jeito peculiar ao redor da Terra. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Major Tom, às escuras, num voo às cegas, na porta da sua nave, que parece uma lata fina. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Me pergunto se esse é um pensamento conformista de quem não acredita em ações transformadoras ou nas possibilidades de o homem, um ser político, fazer a história, em atitudes que um dia chamou de revolução. Ou se, em certos casos, a Terra é azul, é muito maior do que a nossa insignificância e não há nada que se possa fazer. Descemos na quinta vara da família do João Mendes, onde encontramos nossas 2 advogadas que minha mãe escolheu, com quem se reuniu no escritório na Avenida Paulista para, ainda lúcida, dar dicas de como elas deveriam agir. Esperamos no corredor. Prisioneiros algemados ficam de costas, os rostos grudados à parede e sempre escoltados. Em muitos bancos, réus, testemunhas e queixosos estão incomodados com o mesmo calor, com a ciência de que vai chover, de que sairemos daquele prédio e o caos terá desabado sobre a cidade. Todos quase em silêncio, silêncio respeitoso. Sim, doutor, não, doutor. Eu já disse isso? O curioso é que dentro das varas quebra-se o maior pau. Mas fora, nos corredores, no hall, nos elevadores, pouco se fala. Quando se fala, é aos sussurros. Em nenhum momento ela perguntou o que estávamos fazendo, nem pediu para ir embora. Naquela fase, passear, ver coisas e pessoas, podia deixá-la feliz. E talvez ali se sentisse confortável. Restavam em sua memória os tantos momentos em que esperou naqueles bancos. Minha mãe devia se sentir em casa, por isso não se queixara. Ainda havia algum senso de presente, logo de memória. Ainda. E talvez não tenhamos uma só memória.
Diante de cada vara, uma mesinha com uma ou um secretário. Quando nos chamaram, olhei para ela. Vamos? É a nossa vez. Ela olhou para a Veroca. Confiava nos dois, não apenas em mim. Confiava na filha mais velha e no único filho homem. Não confiava cegamente, nunca confiou em ninguém cegamente. Era advogada. Checava cada decisão que tomávamos para ver se fazíamos o certo. Sabia que estávamos nós dois agora no comando. E se assinasse algum documento, mesmo com Alzheimer, checava 5 vezes. Se não concordasse, não assinava. Checava cada decisão que as advogadas tomavam, para ver se estavam fazendo o certo. Sabia como seria o seu futuro. Sabia que a demência era um caso não só para a medicina, mas também para o judiciário. Sabia que havia leis que a protegiam e preservavam o bem e os bens familiares. Acreditava na justiça. Orgulhava-se de fazer parte daquele meio. Me dizia sempre: ela existe para defender os mais fracos. Chamaram seu nome. Obedeceu resignada. Entramos na sala. O juiz de família numa mesa sobre um praticável. Nos sentamos nos locais indicados pela escrivã. Um retrato enorme, mal pintado de um soldado fardado era a única reprodução pendurada na parede, diante do juiz. Comentei para quebrar o gelo que era impossível alguém lutar com aquele uniforme ridículo, sem contar o pesado capacete. Ele me interrompeu, disse que era seu pai, que tinha sido policial da Força Pública, antiga polícia militar, um exemplo de caráter, em que aquele era o uniforme de gala. Eu não podia voltar no tempo. O juiz leu por alto o processo, pulou parágrafos, olhou para todos, encarou a minha mãe. Vi que temos aqui uma colega bacharel. Sim, sou advogada, aposentada. A senhora sabe por que está aqui? Porque estou velha e preciso que cuidem de mim, respondeu com a sua marca, sinceridade e lógica. Estávamos no Fórum João Mendes, na 5ª vara de família, porque ela estava velha. Essa era a grande ironia. Especialista em interditar pais dos amigos, tida como advogada de confiança, estava para ser interditada às 14h35. Tinha 77 anos. Nem tão velha assim. Interditou dramaticamente velhos conhecidos. Sabia, passo a passo, como fazê-lo. O juiz tinha à sua frente atestados de 2 médicos especialistas, um deles professor da USP, exames clínicos, imagens do cérebro com as detectáveis manchas brancas que indicam a doença, procurações dos 5 filhos pedindo a interdição. Esperávamos que, como de praxe, fosse constituir um período judicial de sua confiança para tirar os direitos civis de uma bacharel. Tratou o caso com objetividade, frieza e respeito. Afinal, estava diante de uma colega. Não falou em juridicês. Rotina. Quantos casos semelhantes não julgou naquela semana? Quantas vezes não leu os autos do processo e viu as mesmas palavras, termos, pedidos? Virou-se para minha mãe e perguntou de surpresa: em que ano estamos? Ela me olhou em desespero. Era aquela expressão, a nova expressão, adquirida havia poucos anos, como se tentasse lembrar algo banal e não conseguisse. A data. Que dia é hoje? Data? Dia, mês, ano. Humilhada pelas conexões do cérebro, proteínas que faltavam a cada dia, mais e mais. Eles querem a data. O que a deixava num branco incomum? Onde está o facho? Olhou para nós como se estivesse sendo arrastada pela correnteza para o vazio do oceano. Iria se afogar, afogar-se no esquecimento. Assustada, surpresa por não se lembrar, coisa simples. Era um exercício sobre-humano remar de volta. Tinha que adivinhar a direção, defender-se e responder em que ano estávamos. Não sabia. Não sabia em que ano estávamos, em que mês estávamos, em que dia. O tempo não fazia muito sentido. Não conseguiria dizer com certeza o que tinha comido no café da manhã. Por mais que tentasse, não acertaria a primeira pergunta. 1-0 para a doença. O juiz emendou outra. Como é o nome do presidente do Brasil? Novamente, o olhar, desespero, vergonha, branco, deu branco. Ela sofria demais, sofria sempre quando não reconhecia alguém e a pessoa perguntava: se lembra de mim? Era desesperador não se lembrar se já se banhara, esquecer os remédios, a panela acesa no fogão, não ver a fogueira no alto do morro para voltar à costa com o barco cheio de camarão. A pesca realizada, a missão cumprida. O presidente do Brasil, mãe, você o conhece pessoalmente. Ele já foi em casa 2 vezes quando ainda era líder sindical.
Você esteve na fundação do partido dele, esteve ao seu lado na luta pela anistia, pelas diretas, pela redemocratização. Até queriam você como suplente de senador do partido dele. Ele foi em casa numa noite em que tudo estava uma bagunça. Eu jogava o War na sala com amigos. Tínhamos fumado maconha. Ríamos alto, você no quarto. A Veroca o trouxe com o Geraldinho. Ele entrou e gargalhamos, pois estávamos bem chapados. Ele nos cumprimentou, riu também, deve ter sentido o cheiro da rua. Claro que não oferecemos. Ele entrou e foi conversar com você sobre os rumos da política brasileira, que se reorganizava, saía da ditadura. Ficamos nos perguntando se deveríamos ou não oferecer maconha ao metalúrgico líder sindical. Melhor não. Naquela época, eu fumava maconha em casa com os amigos. No quarto, na varanda, nunca na sua frente. Depois de você ter descoberto que eu fumava, depois de ter descoberto que meus amigos fumavam, depois de ter descoberto que seus amigos e amigos que fez já viúva fumavam, depois de seus amigos que fumavam terem lhe oferecido e de você não recusar por educação, por timidez e ter dado uns pegas curiosa e não ter sentido nada, você viu que não era coisa do demônio. Liberou. A memória não é a capacidade de organizar e classificar recordações em arquivos. Não existem arquivos. A acumulação do passado sobre o passado prossegue até o nosso fim, memória sobre memória, através de memórias que se misturam, deturpadas, bloqueadas, recorrentes ou escondidas, ou reprimidas, ou blindadas por um instinto de sobrevivência. Uma fogueira no alto ajudaria, mas ela se apaga com o tempo e não conseguimos navegar de volta para casa. O juiz esperava a resposta. Veroca, como se falasse com uma criança, ainda tentou. Mamãe, você conhece ele, é o Lu... Nada. Silêncio. Ela me olhou. Nada. Tudo bem, mãe, tudo bem. É normal esquecer. Você está velha. Acontece. Todos nós esquecemos. Não precisa ficar desesperada nem se sentir culpada. Estamos aqui para te ajudar. Todos nós também vamos envelhecer. Lembra da sua sogra, a vovó? Também ficou assim. Ficou gagá. Sua mãe também envelheceu. Ficou velhinha. Lembra dos amigos dos seus amigos que você interditou? Também ficaram assim. Envelhecer faz parte, se esquecer é normal. Eu também me esquecerei no futuro. Eu, a Veroca, as advogadas, esse juiz, o pai dele, nesse uniforme ridículo. Deve ser hoje um velho que se esquece. Não sofra, todos esquecemos. Esquecer faz parte, é normal. Envelhecer é normal, faz parte, vai dar tudo certo. A justiça te protegerá. Você confia na justiça. Nós cuidaremos de você. Fique tranquila. O juiz perguntou, pois queria saber se tínhamos uma causa, se abria o processo. Sim, a bacharel estava incapaz. Sofria de alguma demência. Era a doença que a impedia de se lembrar. Podia ser Alzheimer, podia ser hormonal ou outra demência. Hoje existem demências identificadas, nomeadas, diferentes umas das outras. A população envelhece. O cérebro da população envelhece. Um perito escolhido pelo juiz faria a avaliação final, mas era preciso fazer a interdição temporária. Estamos aqui porque seus filhos pedem a sua interdição judicial e elegem seu filho, Marcelo, como curador. A senhora está ciente disso? É porque estou velha e preciso que cuidem de mim. Ela não disse seu prognóstico. Tentava a todo custo ser tratada não como uma doente, uma demente, mas como um ser igual a todo mundo, que, com a idade, é traído pela memória, fica velho, fica esquecido, fica esclerosado, velhinha. Ela pode também ser minha curadora? Perguntou, se referindo a Veroca. Não, apenas um. Mas ela pode cuidar de mim? Claro, mamãe, sempre cuidarei de você, Veroca disse. E era quem cuidava. Já havia se estabelecido ali uma parceria de amor e confiança. Me perguntei por que eu, e não ela, minha irmã mais velha, estava sendo eleito curador. Porque sou o homem, o único homem da casa. Ela me escolheu. Depois de tudo o que fez por mim, por toda a minha vida, eu deveria retribuir. Passou a falar das duas filhas que moram fora, uma na Suíça, outra em Paris, dos netos que moram na França, que queria pagar para eles virem vê-la todos os anos, já que ela não conseguia mais viajar. Insistiu que deveríamos sempre mantê-la próxima dos netos, que ela tinha dinheiro para isso. O juiz concordou. Ela insistiu. Falou de novo que tinha duas filhas que moravam fora, uma na Suíça, outra na França, e 3 netos em Paris, que
Precisava que eles viessem todos os anos, que ela pagava se não tivessem dinheiro, pois ela ia todos os anos vê-los, mas agora estava velha, não conseguia viajar, se perdia em aeroportos, se perdia na rua em busca de um táxi, não conseguia comprar passagens pela internet, não conseguia comprar nada pela internet. Não conseguia usar a internet, apesar das tardes em que passei ensinando-a. Irritava-se com o mouse, não entendia direito o mouse, o cursor sumia e reaparecia. Queria mesmo comprar passagens na loja da Varig, que ficava na Paulista. Mas a agência tinha fechado, a companhia estava falindo, a VASP também tinha falido, a companhia com a qual viajava rotineiramente atrás da promoção. Guarde 9 cartões de embarque e ganhe uma viagem grátis. Faliram. A Transbrasil também faliu. Tudo mudava rápido demais. Os bancos se automatizavam. Suas notificações da justiça vinham agora por e-mail, não mais em carta em papel jornal, grampeado da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo. E ela não conseguia se entender com o maledetto do mouse. Maledetto! Repetir é um dos gestos rotineiros de quem tem demência. Não sei se é porque a pessoa se esqueceu do que disse ou para reafirmar o que disse, já que alguns não prestam atenção. Essa repetição, aliás, é um alerta. É quando a família recebe os primeiros sinais de que os pensamentos de quem repete não seguem uma rota contínua. O juiz foi surpreendentemente atencioso e ouviu a segunda vez como se fosse a primeira, que ela tinha filhas e netos no exterior e que queria pagar para eles virem vê-la todos os anos. Claro, pode deixar, vamos cuidar disso, ele respondeu. O juiz me olhou seriamente. Anunciou que, a partir daquele instante, eu seria responsável jurídica e criminalmente pela minha mãe. A partir desta data, o senhor é responsável jurídica e criminalmente pela sua mãe. Exigiu que eu me desdobrasse pelo conforto e bem-estar dela. Determinou que ela não poderia mais ficar sozinha. Precisaríamos de cuidadoras 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. E lembrou que eu tinha a obrigação de trazer as filhas e os netos que moram fora. Desde então, minha mãe nunca mais ficaria sozinha. O jogo tinha se invertido naquele instante. Em 30 de janeiro de 2008, naquela tarde abafada, na forma da lei, no Foro Central Cível, na Praça João Mendes, sem número, 4º andar, sala 426 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, primeiro provisoriamente e depois definitivamente, aquela que cuidou de mim por 48 anos seria cuidada por mim. O referido é verdade e dou fé. Eu virava a mãe da minha mãe. E não choveu. Curiosidades. A Comissão Nacional da Verdade foi um órgão criado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, a fim de investigar as violações aos direitos humanos e os crimes cometidos pela ditadura militar. Recentemente, nas redes sociais, o escritor Marcelo Rubens Paiva declarou que a Comissão da Verdade teve um papel importante na escrita do livro Ainda Estou Aqui. Por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro Ainda Estou Aqui, e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória, escreveu Marcelo. Confira a seguir uma conversa literária sobre Ainda Estou Aqui, produzida pelos nossos petianos Eduarda Mansky, Aline Reinhardt, Flávia Robin e Yasmin Trindade. Oi, eu sou a Aline Reinhardt e essa é mais uma conversa literária do PET Letras na Rádio Uni. Eu tô aqui com a Eduarda Mansky, Flávia Robin e Yasmin Trindade e nós hoje vamos conversar um pouco, ou bastante, a gente ainda não sabe, sobre a obra Ainda Estou Aqui. Tanto a obra literária, mas inevitável falar também sobre a obra cinematográfica que trouxe esse livro
que elevou ainda mais esse livro ao lugar que eu acho que ele merece. Yasmin, conta pra gente um pouco, para iniciarmos a conversa, contextualizando quem eram os Paiva, quem era a família Rubens Paiva. Falando um pouco por cima sobre quem são os Paiva, porque não temos como nos aprofundar tanto na vida de todos eles, mas começamos pelo autor, ainda estou aqui, que é o Marcelo Rubens Paiva, que é filho da Eunice Paiva e do Rubens Paiva. Ele é um escritor, dramaturgo, ele é jornalista também, ele é reconhecido pelos seus escritos, ele já tem vários prêmios, Prêmio Jabuti Infantil, Prêmio Grande Otelo no cinema brasileiro. Ele tem vários escritos, um outro muito famoso que a gente até vê em Contato com o Livro, dando um spoiler, para quem não assistiu o filme, é O Feliz Ano Velho. Ele é tetraplégico, ele tem um filho, e é ele quem narra para nós no livro as desventuras, por assim dizer, da família Rubens Paiva. Falando um pouquinho da Eunice, que é quem a gente tem a visão principal sobre todos os acontecimentos, a Eunice Paiva é advogada brasileira, é Maria Lucrécia Eunice Faciola Paiva. Ela é uma advogada e é símbolo contra a ditadura militar, uma das pioneiras na luta para os direitos de indígenas. Ela faleceu em 2018, é bem recente, não faz muito tempo. E é ela quem a gente acompanha, sendo interpretada pela Fernanda Torres no filme. Falando um pouquinho sobre o Rubens Paiva. O Rubens Paiva é um engenheiro civil e político brasileiro e ele foi assassinado durante a ditadura militar, pelos militares. Ele foi um deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Eu não encontrei tantos detalhes assim da vida dele quanto eu encontrei da Eunice. Sim, o que eu sei também, assim, é que ele era paulista, eu acho, né? Ele era deputado por São Paulo e ele perdeu o mandato à luz da instauração da ditadura militar, 61 anos atrás. E ele, pelo que eu entendi, pelo filme e tudo, ele era um engenheiro naquele momento, né, atuando como engenheiro de grandes obras públicas. No filme eles mostram ele envolvido na construção de um importante túnel rodoviário ou um túnel na cidade. Eu sei que os pais dele eram mineiros, eram pessoas assim de posses, posição social mais elevada, vamos dizer assim, né, eram pessoas que eram conhecidas no seu meio. E eles moravam então no Leblon, em frente à praia, tinham 5 filhos e tinham aquela vida, estavam tentando viver a vida feliz e comum de uma família de classe média alta no Rio de Janeiro da década de 70. Além disso, o Marcelo Rubens Paiva tinha 4 irmãs, a Vera Paiva, a Maria Eliana Paiva, a Ana Lúcia Paiva e a Maria Beatriz Paiva. Nos empurrávamos e ríamos. Minha mãe, de cabelo armado, passara laquê para aquela foto, certamente. Tinha colares, magérrima, e ainda queimada de sol de búzios. Nós 5, da mais nova, Babil, 10 anos, a mais velha, Veroca, 16. Queimados do verão, incrédulos, Babil gargalhava. Saiu na foto de olhos fechados. Só Veroca não sorria. Veroca sabia de mais coisas do que nós. Veroca estava com os exilados, em Londres, enquanto invadiram a nossa casa e nos prenderam. Veroca leu no Times sobre a prisão do próprio pai. A professora da escola em que estudava a informou. Falam aqui da prisão de um ex-deputado do seu país. Era seu pai. Minha mãe temia que a prendessem no aeroporto de volta. Veroca teve que perambular por um tempo pela Europa. Esteve com os exilados em Paris. Contaram-lhe dos bastidores, dos horrores da tortura. Ela sabia o que acontecia nos porões. Sabia mais do que nós. No Brasil, que cantávamos, esse é um país que vai para frente, de uma gente amiga e tão contente. Ou. Voltou a tempo de tirar a foto, para a manchete, sem sorrir,
Não como minha mãe, que sorriu depois de ficar 12 dias no DOI-COD, testemunha do bastidor e do horror, mas ainda sem certezas na luta. Queixo erguido, juntando informações desencontradas de um quebra-cabeça que nunca concluiu, sem saber do fim da história, sem saber do fardo que carregaríamos. Bom, e por que eu ainda estou aqui, né? Além de ser uma obra fantástica, toda a repercussão, todo esse fenômeno que foi acompanhar a campanha dele desde o lançamento e toda a campanha no circuito internacional de cinema, do filme, né, nesse caso, foi algo que eu achei talvez inédito, pelo menos nas nossas vidas, algo inédito, né, do interesse que o cinema nacional despertou e como isso repercutiu no país e as pessoas, né, todo mundo se envolveu, até quem não queria ver, não gostava, ouviu falar alguma coisa do Ainda Estou Aqui. E eu achei muito interessante, assim, como é representativo de um momento do país, né, e como é importante a gente realmente recontar essa história, que, querendo ou não, né, começou há 60 anos atrás, vai ficando distante, as pessoas vão nascendo e esse assunto já não tá mais tão em pauta. E aí vem um filme e traz de novo, e nos leva também a ter curiosidade de ler o livro, para a gente pensar, nossa, qual é o impacto na vida de uma família, na vida das crianças, na vida de uma esposa, porque eles tinham aquela vida bem padrão ali, né, da esposa, 5 filhos, ela era dona de casa, ele trabalhava, tinha um círculo de amigos legal, recebia umas pessoas, e de repente ela tem que se reinventar, né, ela tem que segurar firme, aguentar, porque ela tem outros 5, tem 5 crianças e adolescentes que precisam dela como a força, né, da família, e se reinventar, e ela vai, bom, então eu vou estudar, eu vou, né, terminar a faculdade, e mudam de cidade, eles mudam tudo, assim, né, então eu achei de uma sensibilidade incrível, e claro, que pena ele ter vivido isso, mas é de uma sensibilidade incrível, Marcelo, conseguir trazer essa experiência que é tão pessoal, mas ao mesmo tempo ela consegue traduzir uma experiência que é tão coletiva, de certa forma, né? Até hoje a gente vai pensar quantos conflitos, quantas ditaduras, quantas coisas não acontecem, não estão acontecendo nesse momento no mundo que impacta a vida de tanta gente, de tantas famílias, né? Tantas famílias têm simplesmente o seu curso interrompido por um dia que parece que nunca termina, né? Então, eu achei muito interessante e ainda mais de culminar em trazer o país de novo a conversar, a celebrar e a pensar sobre essas temáticas, né? De o que a gente quer de Brasil. O feriado de 20 de janeiro de 1971 é um dia que não tem fim. Demoramos para entender por que esse dia existiu e foi daquele jeito. Depois de caminhar na orla, meu pai se deitou no sofá do escritório da casa, acendeu um charuto e começou a ler jornais. Minha mãe lhe fez companhia. O telefone tocou pouco depois das 10 da manhã. A voz de uma mulher pediu nosso endereço para entregar uma encomenda do Chile. Ele não notou nada de anormal e deu. Meia hora depois, 6 sujeitos armados em trajes civis cruzaram o quintal. Eu acho que essa repercussão fez realmente as pessoas voltarem a falar sobre a ditadura, o que tinha, que até um tempo tava, não quero mais ouvir falar da ditadura, tava uma coisa meio assim até o filme entrar, assim, me falando a palavra, na boca do povo. Na boca do povo. Que o pessoal tava falando menos da ditadura do que até poucos anos atrás, e deu uma... Tanto que ano passado não se fez o evento dos 60 anos da ditadura, não foi feito. Exato. Eles simplesmente resolveram ignorar, ao invés de
que já não vamos lembrar. Mas essa repercussão fez as coisas voltarem à tona. Agora tem se falado de novo na anistia, tem se falado em revogar a anistia dos militares. Rever esse dispositivo, né? Rever o que... E, de novo, o que foi feito com os militares que mataram Rubens Paiva. Isso está de novo em processo na justiça. E também teve algumas coisas que vieram à tona que não se esperava. Por exemplo, aquelas influencers famosas que eram netas de militares da ditadura, que de repente acabaram elas, tipo, entrando na linha, assim, Foram chamadas para uma conversa que elas nem sabiam que elas... Sabiam, mas elas preferiam deixar quieto, porque, né? Já que ninguém estava falando nada, Exato. então elas fingiam que não existia. E de repente foram apontando várias influencers famosas que eram netas de militares da ditadura, e é uma coisa que não era um efeito que se estava esperando, mas de repente pensaram. Eu lembro de um comentário de um TikTok de uma pessoa dizendo: suspeito esse teu sobrenome, né? Acontece, né? E aí a gente vê a ligação de algumas coisas, né? Entre ter uma posição hoje de destaque, de influência, tá aí, né? E ter vir de um lugar em que, né? De uma família que teve a ver com esses momentos que beneficiaram alguns e prejudicaram muitos outros no país, né? E eu acho que vale, só para contextualizar, citar que essa revisão da anistia lá, daquela anistia da época da redemocratização brasileira, está sendo pensada, até onde eu sei. Uma das coisas é porque alguns crimes, como o crime de desaparecimento, que é o do Rubens Paiva, né? Ele nunca foi encontrado, nunca foram encontrados os restos mortais dele, não se tem essa informação. Um crime de desaparecimento, ele é um crime em andamento. Ele é um crime que ainda não dá para dizer assim, que encerrou e por isso pode ser anistiado, né? O Marcelo comenta isso no livro, né? Que a morte do pai dele não termina nunca porque nunca tem solução, o caso está sempre em aberto. Uma coisa que a Fernanda Torres falou em várias entrevistas, que eu gostei bastante, é que ela diz que a Eunice não é só vítima da ditadura brasileira, ela é vítima da Guerra Fria e de um projeto que tinha financiamento dos Estados Unidos. E eu achei isso não só interessante dela dizer, porque coloca o filme numa posição mundial, então não é só um filme sobre uma história que aconteceu no Brasil, é um filme sobre uma história que aconteceu no mundo. E também porque eu achei muito corajoso falar isso no meio de uma campanha no Oscar que está acontecendo nos Estados Unidos, majoritariamente. Sim. Então ela não teve receio de dar entrevista para Vogue, dar entrevista para Variety, falar a ditadura militar foi financiada pelos Estados Unidos. A Eunice era vítima da Guerra Fria. E eu acho que isso é importante para o contexto do filme e também corajoso da parte dela e do Walter Salles de tratar desse assunto. É mesmo, é bem interessante. Eu mesmo nunca tinha estudado a partir dessa perspectiva de ditadura militar ou pensado a partir dessa perspectiva da Guerra Fria, né? Desse contexto de Guerra Fria. A tortura é a ferramenta de um poder instável, autoritário, que precisa da violência limítrofe para se firmar, e uma aliança sádica entre facínoras, estadistas, psicopatas, lideranças de regimes que se mantêm pelo terror e seus comandados. Não é a ação de um grupo isolado. A tortura é patrocinada pelo Estado. A tortura é um regime, um Estado. Não é o agente fulano, o oficial cicrano, quem perde a mão. É a instituição e sua rede de comando hierárquica que torturam. A nação que patrocina. O poder, emanado pelo povo ou não, suja as mãos. E aí a gente vê que não é uma coincidência que as ditaduras na América Latina aconteceram todas mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos com as mesmas nuances, salvo algumas questões regionais. E são todas muito marcadas pela violência, pela destituição de direitos e pela destruição de muitas e muitas famílias, né? E todas num sentido de vamos combater o comunismo. Sim, que é uma desculpa, vamos dizer assim, vou usar desculpa, que era utilizada desde lá do Getúlio Vargas, né? Não é, ela serve a muitas ditaduras.
É o famoso fantasma do comunismo que tá aí até hoje, né? Uhum. É mais fácil, né, colocar um inimigo comum para que se lute contra, para unir certos setores, que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali que se fala que se está lutando. Aí se aproveita que tem um nome, tem uma bandeira, é uma coisa que realmente existe, mas o que é o fantasma do comunismo é uma coisa totalmente imaginária e meio alucinada, assim. No livro, o Marcelo fala um pouco a respeito disso, né? Todo mundo que era contra a ditadura era comunista. Todos se tornaram suspeitos, subversivos em potencial. O comunista estava na fronteira, atrás da porta, na sombra, na igreja, na escola, no cinema, no teatro, na música, no exército. O comunista vendia pipoca, estava disfarçado em balés, óperas, podia ser seu vizinho, podia estar debaixo da sua cama, poluir o reservatório de água, dopar os bebedouros. Os comunistas tomariam o poder. Até os não comunistas eram comunistas disfarçados. Foram doutrinados, sofreram lavagem cerebral. Muito que, em 1964, conspiraram com os militares na missão de impedir que os comunistas tomassem o poder e o Brasil se transformasse numa diabólica ditadura do proletariado. Perceberam a manobra e foram acusados pelos anticomunistas de ligações com comunistas. É até interessante comentar que vocês que leram o livro vão poder confirmar essa informação, mas o livro é diferente do filme em vários sentidos. Sim. Porque o livro, ele não é uma ficção, ele é um livro de não ficção sobre memórias. E aí o Marcelo vai juntando várias coisas que reúnem a memória daquele acontecimento e da vida da mãe dele, do que aconteceu com a mãe dele depois que o pai dele desaparece. E o filme não, o filme é a ficcionalização daqueles fatos que aconteceram. Então quando eu fui ler o livro, eu comecei a ler o livro, aí eu assisti o filme, terminei de ler o livro, e eu achei essa diferença bem marcante. Não sei o que vocês acharam disso. Eu tive essa impressão também, principalmente porque foi agora bem recente, eu terminei de ler o livro quarta-feira e eu assisti o filme hoje. Então, foi tudo bem recente e quando eu já não sabia muito bem o que esperar do filme, porque todo mundo conseguiu manter ele bem guardadinho pra si próprio. Tu tinha cenas do filme e as pessoas comentando alguns pontos, mas parece que todo mundo conseguiu manter pra si e compartilhar mais sobre a experiência e o sentimento do que sobre o que estava acontecendo no filme em si. Então eu não sabia muito bem o que esperar dele, tipo, o que acontecia no filme. Então eu tava esperando que ele seguisse o que estava no livro, porque eu li o livro antes. Então eu esperava esse vai e vem de memórias como é no livro, porque o livro ele começa contando as memórias do Marcelo, e aí ele vai e foca nessa conexão das memórias dele com a da família, principalmente com a da mãe, que é a Eunice. E ele vai e volta, e ele é muito sobre o que aconteceu, sobre a ditadura, porque isso é uma coisa importante na vida deles. E ele tem muito documento dentro do livro, tem passagens de denúncia, de manchete de jornal, depoimentos, leis, sim. Então, até as últimas páginas do livro são a denúncia contra os militares que mataram o Rubens Paiva. Então, só que ele não fica não só na ditadura, ele vai para memórias de família, ele tem memórias da vida da Eunice depois, que o depois ainda é durante, mas mesmo assim é um depois. E aí o filme, quando eu vi que ele é muito concentrado no finalzinho dos anos 70 e em 71, que foi quando o Rubens Paiva foi levado e morto. E eu até esperava que o filme mostrasse mais da Eunice buscando pelo marido. E acabou não sendo, ele é mais realmente sobre a dor e sobre o que aquele acontecimento fez com a família. Eu fiz o processo totalmente contrário do Robin e da Duda. Eu vi o filme e depois li o livro. Eu esperava, aquela mente de quem viu o filme que vê a narrativa muito mais focada na Eunice, esperava uma coisa assim do livro. E não foi. Foi o que me surpreendeu. Principalmente porque quando a gente chega no final do filme, que agora eu vou dar um spoiler do final do filme, a gente vê a Eunice
sofrendo com os anos de Alzheimer, e aí no livro a gente já tem esse contato de quem está cuidando dela nessa época, quem dá assistência para ela nessa época. É diferente, a gente começa pelo final do que a gente viu no filme, e aí já traz um choque da realidade muito grande, principalmente porque ele vai falando da vida que ele construiu, não somente da vida dele, das irmãs e da mãe depois que o pai morre. É essa construção que acho que torna o livro mais intimista, te traz para aquela narrativa. Às vezes tu pensa que tu é amigo do Marcelo, que tá narrando ali para ti alguma história, ou que ele tá te contando aquilo ali num encontro de amigos, uma conversa. É diferente do filme por esse sentido. Eu me senti muito mais próxima do livro do que do filme. Não que eu não tenha chorado horrores vendo o filme, eu fiz isso, mas com o livro foi mais tocante. E eu acho que essa foi uma decisão artística do Walter Salles, porque eles contam que o filme foi filmado praticamente em ordem cronológica. E o próprio roteiro é contadinho em ordem cronológica. Talvez justamente para causar aquele efeito bem dramático no final, porque vai construindo a história, e aí quando a gente vê a cena da Fernanda Montenegro, que interpreta a Eunice mais velha, aquilo te causa um impacto porque a gente já vem construindo aquilo desde o começo do filme. E o livro, como ele também é sobre memórias, sobre como a gente lembra das coisas, ele vai embaralhando os acontecimentos justamente porque na vida é assim que a gente vai se lembrando das coisas. Isso é bem interessante. O Marcelo até fala isso, né? Que a vida é memória sobre memórias, mas antigas ficam embaixo das novas. Isso. E ele fala sobre, como eu gostei muito disso sobre o livro, porque ele, logo no começo ele fala que ele vai se repetir, e ele se repete várias vezes, ele não evita essa repetição de eu já falei isso. Não, ele vai lá e fala de novo, porque ele tem essa construção bem de memória, ele fala uma coisa, depois ele vai lá anos atrás e traz outra coisa, depois ele traz uma coisa mais do presente. Eu acho a construção do livro muito interessante. E isso é interessantíssimo porque, ao falar de memória, é assim que a nossa memória funciona. Quando a gente vai contar uma história, como eu estava falando, parece que é um amigo que está te contando uma história de uma coisa que aconteceu com ele. É assim, as pessoas repetem, a gente repete, é sintomático até repetir esses pontos que mais te marcaram, essas coisas. E quando está contando a próxima lembrança, traz de novo aquela lembrança anterior que já foi citada. Muito bacana ele trazer isso, né? Porque faz realmente ser uma leitura fluida, assim, mais próxima, como tu disse, né? E da cronologia, eu queria comentar que eu acho muito interessante ser o filme, até na maneira de ter sido produzido, radicalmente diferente da estrutura em que o livro, né, se estrutura, que o livro se organiza. De o livro sempre fazer, né, esse vai e vem entre as épocas, e o filme não, até mesmo na produção, ele ter sido linear, assim, tentando ser linear, e isso mostra ainda mais, né, como a gente compara, a gente vem aqui, estamos fazendo isso, né, falando de um livro, falando de um filme em batimento, mas como são obras diferentes e que se sustentam por si só, né. Tem cenas que são relatadas no livro, que elas acontecem de uma forma diferente no filme, que às vezes eu não sei se foi decisão narrativa, assim, para encaixar melhor, ou se foi uma coisa que o Marcelo disse, não, eu tinha lembrado ser errado, botado no livro diferente. Ele não sabe se foi... Tem coisas que não estão no livro, que estão no filme, que eu também não sei se é outra coisa que ele lembrou e falou pro Walter Salles, coloca isso aqui que eu não coloquei no livro, mas eu tenho essa lembrança, ou se foi uma criação do roteiro para encaixar melhor essa fala aí que eu não tô sabendo falar. Ficcionalização da história. E até do trabalho de pesquisa, porque a equipe do filme também fez todo um trabalho de pesquisa. Eu vi uma entrevista com o Marcelo Rubens Paiva falando assim que ele que foi nesse processo do filme que ele foi ver vídeos com som do pai dele, porque ele não tinha, assim, eles tinham vídeos, né, aqueles vídeos, eu acho que era Super 8, que eles gravavam os vídeos caseiros ali, e eles não têm som. E aí ele disse que esses arquivos foram sendo encontrados pela equipe de pesquisa do filme, e ele disse, nossa, aquilo é muito tocante, né, é muito
representativo, porque, né, hoje a gente é imerso numa formação social em que a imagem da gente está o tempo inteiro sendo reproduzida, mas até pouquinho tempo atrás não era assim, né? Uma coisa que eu gosto que tem tanto no livro quanto no filme é a música. A música representa muitas coisas. E são... Não sei, não tem uma forma certa de dizer, mas é como demonstrar um sentimento no filme de um pensamento do Rubens Paiva, que ele teve no livro. Marcelo. Marcelo Rubens Paiva. Obrigada. É interessante, né? É um recurso bem interessante de como traduzir para a linguagem cinematográfica o pensamento do narrador, né? A visão narrativa também é totalmente diferente, porque a gente tem todo o tempo o Marcelo falando com a gente, ele tá contando pra gente. E no filme a gente tem a visão Eunice. No filme, o filme não tem um narrador, e o Marcelo em si é uma figura que aparece pouco no filme. Porque quando os acontecimentos se passam, né, em 71, ele é muito criança. Ele é o segundo mais novo. Só a Babil era mais nova que ele. É, a Beatriz. A Beatriz era mais nova que ele. E aí depois, quando ele aparece mais pro final do filme, aí é depois que ele já sofreu o acidente, ele aparece com a mãe, mas ainda assim a grande protagonista dessa história é a mãe dele. Então eu não sei se foi uma decisão do próprio Marcelo, se foi uma escolha do Walter Salles, mas ele se afasta um pouco da narrativa do filme. E no livro a voz dele é presente o tempo todo, porque é ele que tá nos contando a história. Mesmo que esteja contando a história da mãe dele. Isso. Sim, mas é a visão dele da história da mãe dele. E no filme a gente tem muito mais esse efeito de estar imersa, testemunhando ali mesmo aquela história, né? Mas uma coisa que eu gosto do livro, e gostei mais ainda depois de assistir o filme, é como o Marcelo tá contando as coisas, tu cria a noção de que eles são pessoas mesmo. Ele fala como o pai dele às vezes não era assim tão progressista em algumas coisas, que ele não queria que a Eunice trabalhasse. E aí são coisas que ele não coloca nunca o Rubens Paiva numa pose de herói revolucionário. Não, ele era um homem dos anos 70, que recém estava começando as revoluções feministas e revolução sexual no Brasil. E aí ele tem todas as coisas que teria um homem tradicional. Ele só não era do outro lado. E ele não se esconde nem de criticar a própria mãe, porque ele fala que a mãe dele não ia em reunião da escola, não olhava o boletim, que a mãe dele não era afetuosa, que ela não era o tipo de mãe que te abraça e tal. Porque ele sabe reconhecer as virtudes da mãe, mas sabe reconhecer as falhas dela também. Então ele não tenta endeusar nenhum dos dois. E é nessa que tu sente eles como pessoas de verdade, é uma família. Eles tinham os seus problemas entre si, mas ainda assim eles eram gente. E eu acho que isso é bem interessante nessa construção da gente entender ainda mais, a gente sentir através da ficção, da narrativa, da autoficção, da biografia, como trazer pra gente, né, a empatia, entender, compreender, assim, nossa, olha o que é isso, podia ser a minha família, podia ser a família de um amigo. Então, eu acho que além de tudo, além de ser verdadeiro, é um recurso muito interessante, né, para contar. E como tu disse, às vezes ele não era tão progressista assim. Claro, ele era um homem da sua época, um homem branco que morava no encontro de Ipanema com Leblon, de frente para a praia. Ele era uma pessoa privilegiada e da sua época, né? E o que ele fazia, pelo que eu entendi, o crime, bem entre aspas, dele, era que ele ajudava que cartas de filhos chegassem nas suas mães para eles poderem dizer que eles estavam vivos, onde é que andavam no mundo, que tinham escapado de alguma coisa, né? Então, num mundo que adoram apontar que comunista é contra a família, não sei o quê, o cara era super família e estava tentando ajudar outras famílias também nesse aspecto afetivo, né?
Quem tem um filho faz de tudo para se preservar, para dar suporte e acompanhar o crescimento daquele que mais ama. O que eu fiz? Por quê? Onde você estava com a cabeça? Agora não dá para voltar atrás. Agora não dá para fazer nada. Agora não dá para evitar a dor. Agora não dá para salvar minha família. Agora não dá para fugir da morte. Eu vou morrer. Sinto que vou. Espero que me perdoem. O que fiz prova minha vulnerabilidade, falhas do meu caráter, que pôs tudo a perder e causa muito sofrimento. Não tenho palavras, Eunice, Verinha, Cuximbas, Lambancinha, Cacareco, Babil. Perdão. Não verei mais vocês crescerem. Não estarei mais ao lado de vocês. Não consigo mais proteger vocês. Não vou mais brincar com vocês, escutar suas risadas, correr atrás, nadar. Não acompanharei vocês na escola. Nossa casa maluca não sairá do papel. Não saberei que faculdade farão, que diploma pegarão. Não acompanharei vocês na vida profissional. Não conhecerei seus filhos, meus netos. Não verei meus netos crescerem. Não estarei ao lado deles, não os protegerei. Não vou brincar com eles, escutar as risadinhas, correr atrás, nadar. Não acompanharei eles na escola e como é triste saber que tudo isso acaba, que meu momento com vocês foi tão curto, que não pude aproveitar mais. E me arrependo de não ter passado o tempo apenas com vocês. Que pena que estou indo embora, que triste que não posso ficar. Não me deixam ficar. É inevitável que eu vá. Eu não queria. Estou tão triste. Tenho que morrer agora. Uma coisa que eu acho que surpreende um pouco as pessoas quando elas assistem filme é que elas saem do filme pensando nas coisas que ele não é, em vez de pensar nas coisas que o filme é. A gente tava falando um pouco disso antes de começar a gravar, mas eu acho que é um filme que tem alguns espaços para crítica dentro da narrativa, mas a maior crítica que as pessoas fazem é sobre as coisas que o filme não te conta. E aí, com relação a isso, eu acho um pouco estranho, porque não é um filme que vai te contar a história da ditadura militar. Não é um filme que vai te contar por que o golpe aconteceu ou por que os torturadores faziam o que faziam. É uma história sobre uma família. E aí ele tem esse aspecto mais amplo de ser uma história, como a Fernanda Torres falava, de ser uma história sobre a Guerra Fria e, né, sobre aquele período histórico. Mas, no fim das contas, é uma história sobre quando militares entram na casa de uma família e levam o pai daquela família e o que acontece com aquela família depois. Então, eu acho estranho que a gente fique procurando por coisas que o filme não tá fazendo e depois fique criticando o filme por essas coisas que ele não faz, sendo que a proposta não é essa. E talvez a gente faça isso por uma falta de referências que procurar. Eu acho que aí cabe aquilo que é o que eu acho mais lindo em qualquer produção artística, né, na arte, é o que aquilo te provocou, em que pontos, onde não, mas eu não sei bem disso, eu vou atrás, eu tenho que ir atrás. Eu acho que isso é a coisa mais linda, não é o que a obra encerra em si, não é as respostas que ela te dá, mas sim as perguntas que ela te faz. Que ela faz tu te fazer, as perguntas que ela faz tu querer fazer para quem possa te contar aquilo. Então eu acho que isso mostra assim, o quanto essa dupla de obras é importante, é relevante e o impacto que teve no nosso país e internacionalmente não é à toa. E também, mesmo que a gente precise ainda falar mais sobre a ditadura, que precisa de mais obras, a gente tem outros filmes e outros livros sobre outros aspectos da ditadura. E às vezes eu acho que falta um pouco, realmente, como a Eduarda disse, as pessoas conhecerem esses outros filmes e outros livros, tanto livros literários quanto livros não ficcionais, para conhecer um pouco mais e ver que as pessoas, ao nível que dá, têm contado essa história. Claro que agora eu acho que com o sucesso do filme, talvez mais potencial para contar mais histórias desse período que precisa ser relembrado, precisa ser discutido. Mas existem outros filmes. Existem. Agora me vem
o que é isso, companheiro. Batismo de sangue também. Batismo de sangue. Tenho tatuagem. Já tem aí 3 indicações de filmes que trabalham também com esse período. Porque esse companheiro é um livro também, né? Uhum. E também documentários, né? Tem muitas e muitas coisas. E às vezes conversar com quem viveu nessa época, com bastante senso crítico, mas dar uma conversada também é interessante. De como é que foi, às vezes parar para pensar de por que os nossos pais, ou tios, ou avós tiveram a formação que tiveram, né? Por que tiveram tais estudos de história, por exemplo, ou não, né? Como foi crescer nessa época. Eu acho que tem coisas assim que também são legais. Não dá para virar um tabu e não vamos mais falar sobre isso. 2 coisas que me trouxeram muito foi por que eu aprendi na escola que foi regime militar, não um período de ditadura militar. E aí isso me trouxe porque alguns professores meus falavam que era um regime, uma coisa que foi instaurada calmamente, assim, nessas palavras. E aí quando eu cheguei no 9º ano, um professor, ele pegou e falou assim: vamos falar sobre esses militares sem vergonhas que instauraram um golpe. E eu fiquei assim, eu aprendi isso nos outros anos de outra forma, como assim? E aí só aos pouquinhos vai abrindo os meus olhos. E aí aos poucos eu entendo que as histórias da minha mãe, que agora tem 62 anos, que em 71 devia estar com uns 9, 10 por aí, ela dizia pra mim, olha, quando eu estudei na escola, tinha um militar na porta do colégio, de cada sala. Uhum. Porque eu tinha que saudar a bandeira todos os dias, eu tinha que saber o hino de cor, eu tinha que saber a ordem dos presidentes de cor, e tudo isso tu não sabe. E aí eu ficava assim, como é que naquele período essas coisas eram assim e a gente nunca vai entender direito porque eram assim, porque a gente não viveu aquilo direito, a gente não vê contado direito, porque tem essas vertentes, como um professor pra mim me ensinou que era um regime e o outro me ensinou que era uma ditadura. São percepções diferentes de um mesmo momento histórico e que a gente não aprende nada significativamente do jeito certo, por assim dizer. Uhum. Ou pelo menos aberto à controvérsia. Falou agora, né, de algumas coisas dessa memória da tua mãe. A minha mãe nasceu na semana do golpe, né, em 64. E então era uma história que meu avô contava muito, assim, repetia várias vezes, que quando ele foi registrar ela, né, uns dias depois que nasce, assim, era aquele esquema, ele foi registrar, ele disse, foi muito estranho, porque a gente tava, né, com a vida só, sem ligar a rádio, não tinha TV, não tinha não sei o quê. E aí, então, eles estavam muito imersos de nascer um nenê. Aí ele saiu para ir no centro registrar a minha mãe. E ele disse assim, meu Deus, o que está acontecendo com a cidade? Estava tudo muito modificado. E ele disse assim, para entrar no cartório, eu só entrei porque o dono do cartório me reconheceu, porque eu já tinha feito um trabalho para ele, e deixou eu entrar, mas eu entrei pela porta dos fundos, porque ele não podia estar com a porta do cartório aberta. Então, uma coisa assim, que era um episódio da minha família, que meu avô contava, e que eu já desde criança pensava, nossa, o que um cartório vai fazer, minha gente, sabe? E o cartório estava lá de portas fechadas e o meu avô teve que entrar pela porta dos fundos para poder fazer o registro de nascimento. São essas pequenas coisinhas, é justamente isso, assim, né? Que vão se somando e formam a sociedade, formam o nosso país e as memórias. A mãe nasceu em 63. Aham. E aí, é uma história que a gente dá risada, mas não é engraçado, mas o nome dela foi escrito errado. Uhum. Porque meu bisavô, agora falecido, era analfabeto, e aí, então escreveram no papel pra ele, só que não deixaram ele entrar direito no cartório. E aí, na hora de registrar, o senhorzinho lá que tava trabalhando no cartório botou o nome da minha mãe errado. E meu avô não tinha como dizer que tava errado, porque mandaram ele embora logo que ela registrou. E aí tinha também o período que os irmãos dela nasceram e o cartório estava fechado. Tinha uma força militar na frente, não podia entrar. E aí, um mês depois, fulano foi registrado porque o cartório naquela época estava fechado. Aliás, eu nem estava sabendo que eles fechavam o cartório. Exato. Sabendo agora que vocês falam. Exato, uma coisa completamente assim. Mas por quê? Então, são coisas que alteram,
não foi um passeio no parque, né? Nós estamos falando aqui do fim do fundo da América do Sul, nós não estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro. E Bagé é uma cidade totalmente militarizada, né? Uma vez eu vi, eu não sei aonde, se eu li isso ou se eu ouvi, o problema da pessoa que lê muito, né? Eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu ouvi falar nisso, mas uma vez eu ouvi ou li que é muito difícil a gente falar sobre ditadura porque as pessoas que participaram daqueles crimes ainda estão vivas e soltas. E a gente tá falando um pouco da anistia. E remuneradas. E isso passa por isso, né? Como é que eu vou escrever um livro, ou fazer um filme, ou um documentário denunciando crimes cometidos por uma pessoa que é empregada pelo Estado até hoje? Que recebe a sua aposentadoria militar, cujas filhas recebem aposentadorias por serem filhas de militar. Então, se as pessoas não foram punidas, fica mais difícil contar a história, porque parece que terminou tudo bem. Então, e se terminou tudo bem, por que eu preciso estar falando disso? E até o próprio Marcelo fala que o Ainda Estou Aqui, o livro, só foi possível por causa da Comissão da Verdade. E até a Comissão da Verdade a gente ainda tinha menos material para falar sobre isso. A Comissão da Verdade fez seus trabalhos uns 15 anos atrás, no máximo? Era 2010, por aí. Uns 15 anos atrás. Em algum dos governos da Dilma. Isso, em alguns governos. Eu acho que foi. Ela começou, eu acho que no primeiro governo da Dilma, se não me falha a memória. O Dilma foi 2010. Pois então, tá fazendo 15 anos agora. Que, inclusive, foi só nessa época que os Paivas souberam detalhes sobre o que aconteceu com o Rubens Paiva em 71. Então, imagina, de 71 a 2010, praticamente no escuro. E aí, foi só por causa disso que o Marcelo conseguiu escrever o livro. E aí, são mais anos até que seja produzido o filme. Então, isso, se por um lado é ruim, por outro a gente fica pensando o que a gente ainda pode produzir em matéria de literatura, em matéria de cinema, em matéria de documentário. Tem muito ainda dessa história para ser contada. Meu pai entrou no DOI-CODE em 20 de janeiro de 1981. Morreu na noite de 21 de janeiro. Foi levado na madrugada do dia 22, esquartejado, enquanto minha mãe e minha irmã eram interrogadas em separado. Testemunhas de lá de dentro nos dizem que ele foi enterrado na restinga de Marambaia, sobre a areia de 42 quilômetros de praia que pertencia à Marinha do Brasil, base paradisíaca de 81 quilômetros quadrados e acesso restrito, hoje no centro de adestramento da ilha de Marambaia dos fuzileiros navais. Uma das coisas que eu acho que choca todo mundo é como o movimento do filme e do livro fez o atestado de óbito do Rubens Paiva ser modificado. Isso é algo muito interessante, né? Como a Fernanda Torres falou em algumas entrevistas que ela disse, olha, tem um efeito que é concreto, um efeito prático, né? Que é mudar a causa da morte em que está no registro, né? E a mesma coisa aconteceu eu vi no jornal, faz uns dias, também um desaparecido político da ditadura, que ele nasceu em São Cepé, que a família agora conseguiu alterar o atestado de óbito dele, por causa da repercussão do filme. E olha como isso é importante, é relevante, sim. Essas coisas são documentos e para quem vive esse luto é algo que é muito importante, né? É que para a própria Eunice já foi muito difícil conseguir um atestado de óbito. Sim, já foi uma coisa bem e pioneira, também né? Já não foi da forma que se queria, né? Porque não disse, só disse que ele morreu e dado como desaparecido. Então... E ela conseguiu, não é como se eles estivessem dando atestado de óbitos para as famílias. Ela conseguiu porque ela era advogada. Sim. E ela tinha uma relevância, senão ela não tinha conseguido. E lutou muito para que isso acontecesse, levou muitos anos. E é bem isso. Então essas coisas elas têm uma relevância social mesmo, né? Querendo ou não, 7 anos depois, ainda segue sendo uma luta dela conquistada, porque modificaram novamente o atestado de óbito dele. Exato. Por uma repercussão que conta a vida deles, então segue sendo uma vitória dela. E a Eunice, advogada, era uma pessoa muito interessante, porque ela se dá conta que a violência pela qual ela passou era uma violência de Estado.
Ela não toma aquilo como apenas um ataque pessoal. Ela se dá conta que era num âmbito muito maior o que tinha acontecido com ela. Então ela vai estudar direito. E aí, estudando direito, ela trabalha em várias causas, inclusive a causa indígena. Então, se fala que não se dá pra falar em direito indígena sem falar na Eunice Paiva, porque isso é uma coisa que ela se dá conta quando volta a estudar, que o que ela passou é o que várias outras pessoas no Brasil passam. A diferença é que ela tinha dinheiro pra ir fazer faculdade, ela tinha alguma relevância. E aí ela passa a lutar pelos direitos dos outros também. Acho interessante comentar, assim, só pra finalizar, que a gente teve esse assunto que gostaria que fosse esquecido, de repente a gente tem um filme, e aí a gente para o carnaval, no domingo de carnaval, para as pessoas se juntarem na rua para ver a gente tentar o Oscar, e a gente ganhou um, então... Sim, ganhou o melhor filme internacional, e é aquilo, numa campanha em que botava o dedo na ferida e dizia, olha, aquele regime foi financiado por esse país em que o Oscar acontece, né? Que é a sede do Oscar. Eu acho que isso é bem interessante. E assim, parar carnaval no Brasil é uma coisa... Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A Globo não transmitir o carnaval pra transmitir o Oscar não é qualquer coisa. Eu tava vendo ao vivo na TV o carnaval, quando depois que já tinha acabado o Oscar, e o narrador lá da Sapucaí anunciando para as pessoas que estavam nas arquibancadas que a gente tinha ganhado o Oscar, e as pessoas um troço. E foi muito engraçado ver aquilo assim ao vivo. As imagens em Salvador do bonecão da Fernanda Torres olhando pro telão, esperando o resultado do Oscar. Drones no Rio de Janeiro simplesmente formando o rosto da Fernanda Torres. Formando o rosto. Aquilo eu achei fantástico, assim, né? E eu acho, assim, ainda mais lindo que não poderia ser outra pessoa, porque ela teve outra artista, porque além de ser a atriz que ela teve a graça, o charme e até a humildade de lidar bem com tudo isso, assim, né? De continuar sendo bacana. Eu acho que a gente se apaixonou ainda mais por ela, né? E eu acho que é isso. Vamos terminar com essa imagem dos drones na praia no Rio de Janeiro formando o rosto da Fernanda Torres, e esse carnaval e essa expectativa que foi um verão muito interessante que a gente viveu, em que uma história que nos faz chorar tanto, ao mesmo tempo nos trouxe tanta alegria, né? Nossa, que lindo isso ali. Obrigada. Então tá bom, pessoal, a gente vai encerrar nossa conversa literária por aqui. Obrigada por terem nos acompanhado. Grandes gestos são humildemente casuais. Tenho um agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado a minha mãe. Curiosidades. O Brasil já recebeu 5 indicações na categoria Melhor Filme Estrangeiro do Oscar. Em 1963, com O Pagador de Promessas. Em 1996, com O Quartilho. Em 1998, com O Que é Isso, Companheiro? Em 1999, com Central do Brasil. E, finalmente, em 2025, com Ainda Estou Aqui, quando venceu a premiação. Por fim, fique com a conversa literária sobre o lançamento mais recente do escritor Jefferson Tenório, o romance De Onde Eles Vêm, feita por Eduarda Mansky e Yasmin Trindade. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky. Eu já estou aqui com a Petiana e Yasmin Trindade. Alguns meses atrás a gente fez uma conversa literária sobre as obras do Jefferson Tenório e a trilogia do Abandono. E hoje a gente voltou para comentar sobre o novo livro do Tenório, que saiu agora em 2024, que chama De Onde Eles Vêm. Acho que é interessante citar que a gente tem a mesma edição, porque só saiu uma até agora. E a capa é muito bonita, que é um homem negro de cabelo amarelado, usando uma blusa azul, olhando para um fundo amarelo, que a gente não tem rosto, não tem nada, é só aquele fundo. E dá uma sensação de não saber quem é essa pessoa, e aí durante a leitura a gente descobre quem é essa pessoa. Então, quando a gente começa a ler o livro, a gente
nos encontramos de cara com o Joaquim. Joaquim, que é o protagonista desse último livro do Tenório, que é um homem de 24 anos, que está ingressando na faculdade, que tem uma vida familiar não tão estrutural quanto... Não muito convencional. Ele vive com a tia e com a avó, que tem mal de Alzheimer. A mãe dele falece quando ele era pequeno, o pai dele... Acho que abandonou a família. Então a gente está de novo no universo do Tenório, que a gente tem essa questão de abandono, a questão da morte, o luto de novo, o se entender. E é este homem que está sendo inserido no mundo acadêmico no curso de letras. Isso. Minha mãe olhava para trás, como se estivesse sendo seguida. Chegamos numa parada de ônibus que já estava repleta de trabalhadores indo para o centro. Lembro que minha mãe tremia e olhava para os lados. Ela nunca me contou o que aconteceu naquela noite, mas o fato era que não tínhamos mais um rumo. O dia amanheceu e minha mãe olhava através da janela do ônibus, como se buscasse uma alternativa. E é importante situar que o livro se passa ali no começo dos anos 2000, ele não nos dá um ano específico, uma data específica, mas é bem no começo das políticas de cotas raciais nas universidades. Então, são as primeiras experiências que o país está passando com as cotas raciais e que as pessoas estão experienciando pela primeira vez. Junto com a narrativa do Joaquim, a gente também acompanha um pedaço da vida do Lauro, que é um amigo do Joaquim, e também do professor Moacir, que é o professor de literatura. A gente tem esse contato que primeiro o Joaquim nos apresenta quem é o professor Moacir e depois a gente vai acabar vendo um pouco da história do professor Moacir contado em terceira pessoa sobre o Moacir. Então, são esses 3 personagens, mas o nosso personagem principal é o Joaquim. Isso. E a gente vai, assim, de forma adjacente, conhecendo histórias de outros personagens também. E ele vai montando meio que esse mosaico, esse quebra-cabeça de personagens que giram ali em torno do universo do Joaquim. É interessante falar que as figuras femininas estão bem presentes em toda a narrativa. A figura da mãe, ele está sempre recordando, a figura da avó, que ele cuida da avó, a figura da tia, que é quem ajuda ele bastante, as namoradas, a mãe de uma das namoradas. Essas figuras femininas estão sempre muito presentes na narrativa e as vivências do Joaquim. E tirando Estela Sem Deus, eu acho que é o livro dele que mais aparece essa figura da mulher e de mulheres diferentes, assim, ele não se limita a caracterizar uma mulher e falar dela, ele vai pegando vários tipos de figuras femininas que aparecem na vida do Joaquim e vai tratando delas. É diferente de O Beijo na Parede, que a gente tem a Estela e a senhora, que eu esqueci o nome. Uma senhora que cuida dele. É uma senhora que cuida dele também, e essas são as figuras do centro da vida dele, porque é o pai que aparece no início, a mãe já tinha morrido. E o seu Joaquim, né? O velho que ele cuidava. Fica essa coisa da gente não ter tantas figuras femininas. Em O Avesso da Pele a gente também não vê tantas figuras femininas, e acho que esse livro é o que mais traz questões feministas e de representatividade feminina. E qual foi a tua impressão geral como leitora do livro, Yasmin? Eu gostei muito de ler, mas o final me pegou, porque eu não esperava o final. Acho que o final foi um pequeno baque. E aí, a narrativa é incrível, é muito interessante. Um homem negro entrando na faculdade pelas cotas, no curso de letras, que ele enfrenta ônibus, ele enfrenta vários preconceitos. Desemprego, mas o final me deixou meio... O final dá uma ideia... Acho que não sei se a gente conta o final do livro no podcast, mas o final me passou uma impressão de uma coisa meio cíclica, sabe? Que a gente pode vencer uma parte do caminho, mas as dificuldades sempre vão assumir uma nova forma e vão reaparecer na frente da gente de novo. Me traz muito uma frase que é: quem tem desejo de sonhar? Isso. Porque acho que é o principal foco daqui, quem tem o desejo de sonhar. É o que vai movendo o Joaquim. Eu gostei do livro também, eu achei ele muito bom. Ele teve uma coisa que eu fiquei muito encucada nele, que algumas das tramas que o autor vai abrindo, ele não chega a fechar.
e a gente não chega a saber qual é o destino final de alguns personagens. O professor Moacir, por exemplo, em certo momento ele desaparece da narrativa e a gente não volta mais a tratar dele. E O por um Simval lado, também. o Simval também desaparece, que é o Simval era como se fosse um mentor para o Joaquim durante uma época, introduz ele para vários livros, e de repente o Simval desaparece da narrativa. E aí, por um lado, isso me deixou um pouco curiosa, porque não é comum nos livros do Tenório ele deixar esses espaços em branco. Geralmente as narrativas deles são bem fechadinhas e todas elas têm vários personagens adjacentes, mas a gente sempre sabe o destino desses personagens adjacentes. Aqui de onde eles vêm, não, a gente deixa algumas coisas que vão ficando. E por um lado isso é inquietador pro leitor que tem vontade de saber tudo, né? Por outro lado também é um pouco o que vai acontecendo na nossa vida. Algumas pessoas vão desaparecendo da narrativa das nossas vidas e a gente não sabe mais o que aconteceu com elas. E tem isso, né? O livro é muito... sobre o afastar e o aproximar Isso. e se descobrir, e depois tudo isso some. E também é o ponto de vista do Joaquim sobre aquelas pessoas. Então, se ela some da narrativa, a gente pode presumir que ele não sabia mais sobre elas para nos contar. O que é uma coisa muito interessante e acho que talvez seja com a intenção de nos inquietar. Uma coisa que eu acho que fecha com o título, mas que a gente também não fecha bem, que é de onde eles vêm. A gente conhece o professor Moacir, professor. De onde que ele vem? De onde ele vem a gente não sabe. O Lauro, a gente só sabe que ele é amigo do Joaquim, mas de onde veio o Lauro? E os outros personagens que estão ali. Então, a gente sabe de onde o Joaquim vem, mas o restante dos personagens é um grande livro aberto que a gente não tem como preencher essas lacunas. Sim. E aí, entrando um pouco na comparação com as outras obras do Tenório, eu acho que ele conversa bem com elas ao mesmo tempo que ele tem várias diferenças. A questão racial ele mantém. Mantemos personagens negros, inclusive é muito interessante que a gente tenha mais desse trabalho dentro de uma universidade, porque com o personagem de Avesso da Pele, ele já era professor, a gente já não viu essa vivência dele dentro do ambiente universitário. A gente vê em O Beijo na Parede um menino que ele também não tem essa vivência dentro de uma escola, então a gente não sabe como seria isso. A gente tem dentro da sociedade e a gente tem a Estela, então é um ambiente diferente, mas ele ainda mantém a pauta racial bem ativa. O abandono também, ele mantém, mesmo que não seja tão aparente. Existem trechos em que a personagem deixa claro que se sente sozinha, em que ela não se sente pertencente. Então, o abandono se mantém como uma narrativa aqui dentro dessa obra. As questões de gênero também estão presentes. Não foi algo que ele modificou. No caso, ele trouxe de outras obras também, manteve na sua narrativa. A questão estrutural, no caso... Os capítulos curtos. E também da sociedade. E a narrativa, claro, no Avesso da Pele é uma narrativa em segunda pessoa, pelo menos na maior parte do romance, mas aqui, de novo, ele volta a trabalhar com a primeira pessoa, que nem ele faz no Beijo na Parede e na Estela um pouco. Estela, em algumas partes de Estela Sem Deus. E uma coisa que eu acho interessante mencionar é como esse livro faz referência constantemente a acontecimentos que a gente viu no Avesso da Pele. Tem uma personagem que aparece no Avesso da Pele, que é a Sahariene. Sahariene é namorada do nosso narrador, né? Em Avesso da Pele. E aqui ela aparece como uma amiga do Joaquim, uma pessoa que ele conhece no contexto da faculdade e que é uma figura que vai incentivar ele na escrita. E também em pautas raciais. E a gente tem também, em um certo momento do livro, uma menção a um professor que foi morto por violência policial. E a gente entende que essa é referência ao protagonista de Avesso da Pele, que morre por violência policial. Então, é uma conexão que ele faz propositalmente entre esses livros. Em todas as obras dele a gente já viu esse tipo de conexão antes e não era de surpreender que estivesse nesse também. Sim. E aí eu acho que o que chama atenção de imediato no livro é essa temática das cotas raciais. Eu acho muito, muito impressionante que ele queira trazer
a parte do início das cotas. Não pegar quando já está o programa de cotas estabelecido. Entrei pelo sistema de cotas raciais na universidade aos 24 anos. E tudo que posso dizer é que quase fui vencido pela burocracia. Quase me deixei vencer pelos papéis e protocolos e todas as estratégias que àquela altura eu pensava terem sido criadas para que eu desistisse. No dia em que fui fazer a matrícula, tive de ir a pé de casa até o campus, porque estava desempregado e não podia pagar passagens de ônibus toda hora. Eu já era um adulto, prestes a entrar na faculdade, então passar por baixo da roleta estava fora de cogitação. Era preciso preservar um pouco de dignidade. Ao chegar no local onde eram feitas as matrículas, fui recebido por uma secretária que só sabia repetir todo um jargão burocrático. Ela conferia minha documentação como se tivesse o poder de decidir quem entra e quem não entra na universidade. Eu entendia o que estava se passando ali, não só pela minha experiência, mas principalmente pelos livros. Eu era um bom leitor. Além disso, eu tinha o rap a meu favor, o que me dava uma certa coragem quando precisava enfrentar situações como aquela. Lembrava das letras do Racionais e seguia. E que é muito atacado ainda hoje, e que recentemente nós tivemos casos de pessoas que queriam cancelar o programa de cotas, e aí tu pega um programa no início de uma pessoa que está vivendo esse processo e que precisa disso para entrar na faculdade, porque o sistema de ensino, tanto básico quanto superior, não é o lugar que recebe pessoas negras tão positivamente ou tão bem assim. E é uma experiência que o Tenório entende muito bem, porque ele foi o primeiro aluno cotista a se formar na PUC em letras. E então as experiências que ele retrata são muito reais. E é interessante porque a gente vê, hoje, quando a gente fala em cotas, a gente geralmente fala nas cotas e nos auxílios estudantis, que os alunos recebem quando, não só os alunos que entram por cotas, mas alunos de baixa renda, alunos negros. Quando as cotas são criadas, não existe isso. Não Sim. Tem auxílio estudantil. E o auxílio estudantil teria feito uma diferença enorme na vida do Joaquim. Porque ele não tem isso e ele passa muita dificuldade, por exemplo, para chegar até a universidade. Porque ele mora muito longe do campus. Ele pega ônibus de Alvorada para Porto Alegre e ele não tem emprego quando começa a narrativa. Então ele passa muita dificuldade com isso. E ele não tinha auxílio nenhum da universidade. Porque essa ideia de que não bastava criar as cotas, era preciso dar apoio para que esses alunos pudessem continuar nos cursos, foi sendo construída um pouco depois disso. Foi sendo construída com o tempo, com a luta do movimento estudantil, com as demandas que foram surgindo dos alunos que se viam nessa situação. A questão também do não recebimento desses alunos, em que esses alunos não são bem aceitos porque eles são cotistas, também ele deixa muito claro. Os professores não querem os alunos cotistas, os alunos brancos também não querem os alunos cotistas, e aí tu fica nesse impasse de ver uma pessoa que tá ali porque ela quer ser professora, ele quer ser poeta, Joaquim quer ser poeta, é um homem negro, e aí ele encontra esses diálogos de pessoas no corredor falando que ele não tem capacidade para estar lá, ele não tem intelecto para estar lá, ele não merece estar lá. E então a gente vê diálogos e parágrafos sobre isso na vida real. Só que tu ler isso, e que provavelmente deve ser, usando o termo da Conceição Evaristo, uma escrevivência do Tenório, a gente consegue entender melhor um pouco também da trajetória dele. Moacir então teria se aproximado mais de Fernando para que os alunos não o escutassem, porque ele é cotista. Às vezes são esforçados, mas não tem base. Me sinto impotente diante da crueldade desse nosso sistema de ensino. Querem tapar o abismo com um remendo. A história já condenou dolorosamente essas tentativas. Tínhamos que estar preocupados com a educação básica, e não em colocar a gente despreparada aqui dentro. Fernando, também depois de tomar mais um gole de café, teria acrescentado. Mas aquele rapaz não me pareceu despreparado. Uma coisa que me pega bastante é que agora, com o sistema de cotas, nós temos as fraudes. Muitas fraudes.
E aí nesse livro eu fico pensando, era o início, o quão desesperadas essas pessoas que agora fraudam, que a gente consegue nitidamente denunciar isso, fariam isso nesse início das cotas, porque tem um parente negro e consegue, entendeu? E aí a gente entra na questão da cena da comissão de autoidentificação, né, pela qual o Joaquim passa. O Joaquim vai se inscrever, então não temos um sistema de internet bem definido, ele teria que ir ao local, então ele está na secretaria acadêmica da faculdade, ele precisa preencher os documentos, entregar os documentos, a secretária diz para ele que ele precisa preencher uma série de documentos, um dos documentos tem perguntas absurdas como: você já passou por situação de discriminação? Você já passou por preconceitos? São perguntas assim, de sim ou não. E aí, quando ele vai se encaminhar para a banca, são 3 pessoas brancas avaliando a negritude daquele homem. Reduzindo ele a alguns estereótipos de raça que, se ele se encaixar, ele pode entrar. Se ele não se encaixar, ele não serve para a universidade. E é interessante porque essas bancas ainda são esse tipo de banca que avaliam pessoas negras ainda. O teu tom de pele não é escuro o suficiente, tu não tem um nariz desse tipo, a tua orelha não é assim, o formato do teu crânio não é desse jeito, então tu não é uma pessoa negra. E eu acho isso um absurdo, porque uma pessoa branca te avaliar enquanto pessoa negra é uma exposição, uma violência tão grande. As pessoas negras deveriam compor essas bancas, ou as pessoas brancas que estão nesse espaço de avaliar deveriam ter uma consciência racial melhor, deveriam estudar mais, se entender melhor como pessoas brancas que entendem de racialidade, que sabem diferenciar essas coisas sem colocar essas pessoas negras, pessoas pardas, que estão naquele lugar, como animais que eles vão avaliar pelo formato do nariz, que vai passar ou não. Então, eu acredito que tem essa necessidade e que precise ainda hoje. E que momento que o Teonor escolhe para falar disso, né? Porque as cotas estão constantemente sendo questionadas, mas agora a gente tem tido os primeiros resultados das primeiras avaliações sobre os efeitos que as cotas têm causado. E aí isso abre margem para as pessoas que são contra cotas questionarem e quererem derrubar. Então é muito interessante que ele escolhe falar dessa narrativa nesse momento. Para além desse universo da universidade, a gente tem um universo da sociedade. Então, a gente tem o Joaquim inserido enquanto homem negro na sociedade. Então, nós vemos ele sofrendo N agressões, principalmente quando criança. Tem uma memória que ele tem durante a narrativa que é do mercado. Quando a avó dele estava bem, ela estava saudável, ela ia ao mercado e roubava. E ele viu a avó dele roubando diversas vezes, até ajudava ela a fazer isso. Só que em um dado momento ele queria muito alguma coisa para a avó dele, e aí ele vai até o mercado, ele tenta roubar esse produto, e aí 3 seguranças, inclusive um segurança negro, são mandados para agredir ele. E aí tu vê aquela situação da avó dele implorando para liberarem ele, porque ela tá desesperada, porque disseram para ela que tinham pegado ele, e aí ele sofre muito com essa agressão. E aí são esses momentos em que a gente percebe que uma criança negra, um homem negro, um corpo negro nunca vai ser totalmente inserido na sociedade enquanto a gente tem essa segregação, mesmo que uma linha tênue, que a gente não é algo que a gente consegue dizer assim: putz, fulano vai ter que ficar longe de mim, porque isso agora as pessoas não falam mais isso, é algo mais velado. E também eles experienciam, assim, na vida inteira o racismo estrutural, que é uma coisa que é difícil de quantificar, que é difícil de descrever, mas que ele experimenta o tempo todo, e que eu acho que ele tem muita dificuldade de conversar com os outros sobre, porque tem aquela questão de tu sabe que tá passando por uma situação de racismo, mas ela não é explícita, e é difícil vocalizar aquilo sem parecer um exagero ou uma coisa que tá só na tua cabeça. Eu desconfio que alguns professores não gostam de mim, eu disse. Mas eles te disseram alguma coisa? Ela perguntou.
Não, mas eu sinto. Por algum motivo eu sinto. Elisa ficou pensativa e após um gole disse: pode ser apenas impressão sua, ou que eles só não sabem lidar com você. Como assim? Perguntei. Elisa deu outro gole de cerveja e continuou. Pode ser que sejam assustados por você saber bastante de literatura. Elisa fez uma pausa. Depois continuou desenvolvendo seu raciocínio. Eu acho que os professores estão um pouco perdidos com a entrada de vocês. Refletiu melhor e refez o comentário. Talvez perdido não seja uma boa palavra. Talvez seja preconceito mesmo. Quando ela disse isso, me senti mais aliviado. Eu ainda não sabia muito bem como agir diante da desconfiança das minhas capacidades, embora aquela desconfiança nunca se apresentasse com clareza para mim. E aí ele se percebe constantemente em desvantagem com relação às outras pessoas por conta da cor da pele dele e percebe que as pessoas brancas ao redor dele não passam por essas mesmas dificuldades. E aí, como é que tu vai nomear isso? Como é que tu vai lidar com essas questões? Porque vai muito além de uma agressão explícita. É uma coisa que te afeta em todas as partes da vida, por toda a vida. E eu sinto que, bem no começo da narrativa, ele se sente muito sozinho, muito isolado nisso, porque não convive com pessoas que são capazes de entender como é que isso é. Aos poucos, ele vai se aproximando de outras pessoas negras e vai começando a conviver em espaços dentro e fora da universidade. E aí, nesses espaços, ele se sente mais acolhido. Ele se sente mais... Porque ele sabe que as outras pessoas negras também entendem como é passar por aquilo e não ter ninguém para conversar sobre. A primeira pessoa que ele tem esse tipo de diálogo e que ele sente que entende ele é a namorada dele, a Jéssica, que é mãe solteira, que tem uma menininha. E aí, essa construção que ele tem com ela é uma mulher mais velha, ele conversa com ela explica coisas pra ele, e aí é uma construção muito bonita do relacionamento deles. Só que, ao mesmo tempo, ele não sabe muito como fazer. Então, o que ela conta pra ele é dado como certo. É o que ele entende que é preciso. Ele sabe que precisa de luta racial, ele entende que pessoas brancas não são confiáveis, porque é a coisa que ela mais diz pra ele, pra não confiar em pessoas brancas. Ela dá essa estrutura, essa base pra ele começar. Porque depois disso ele vai se encontrando melhor dentro do universo da faculdade. A Jéssica também é estudante de história, né? Sim. Então os dois estão inseridos no ambiente acadêmico. Então os dois passam por essas lutas. E por isso que ele acha e percebe que ela entende melhor ele desse jeito. Ele também tenta conversar com os amigos, ele tenta conversar com o Juca e com o Lauro, só que eles não... É aquela coisa, quando eu, como pessoa preta, quando eu comecei a perceber situações de racismo, eu não tinha tantas pessoas pretas na minha volta. E as pessoas que estavam na minha volta também não entendiam. Então era coisa de... É normal, acontece, vamos deixar rolar e vamos ver o que vai dar, porque não tem muito o que fazer. E essa situação que ele vai se entendendo também como pessoa preta dentro da sociedade e dentro do ambiente acadêmico. Quando a gente começa a obra narrativa, a gente tem o relacionamento do Joaquim com a Jéssica. Só que a Jéssica tem essa coisa de amor entre pessoas pretas, valorização do amor negro, que eles precisam ficar juntos porque os dois se entendem melhor, mas tem uma quebra nesse relacionamento em que ela se apaixona por um rapaz branco e ele, mesmo que ele não queira admitir, ele também está apaixonado por uma moça branca e os dois acabam se separando e engatam nesse tipo de relacionamento. Então tem um relacionamento interracial ali. E tudo que ele tinha com a Jéssica daquele entendimento, ele já não tem com a Elisa. Então fica uma quebra de expectativa de coisas que acontecem com ele e ele vai contar pra Elisa e ela não consegue entender ou ajudar ele. E o relacionamento dele com a Elisa é bem complicado, porque existe ali um sentimento entre eles, mas parece que as diferenças sociais, econômicas, de vida, de entendimento das coisas são muito divergentes e aí às vezes eles não conseguem encontrar um meio termo e aí isso vai deteriorando o relacionamento deles. A situação da Elisa em si é muito complicada, porque a Elisa é estudante de letras também, junto com a mãe, e aí a relação delas é complicada e a relação das duas interfere diretamente sempre na vida da Elisa. Então
ela também projeta um pouco das frustrações e problemas que ela tem com a mãe no Joaquim. Pelo menos é a minha percepção enquanto leitora. Sim, e eu tenho a sensação, assim, quando a gente começa a ler o livro e ele tá com a Jéssica, tem ali uma rede em torno dele. Só que quando ele começa a se relacionar com a Elisa, ele vai ficando cada vez mais isolado em si. Ele não é que ele se afaste dos amigos, mas é que aquele relacionamento com ela vai empurrando ele para uma outra direção. E ele se sente sozinho e se sente incompreendido. E depois que ele termina com ela, ele vai aos poucos tentando refazer esse caminho de volta para a vida dele. Eu acho muito interessante e que durante essas narrativas que a gente vê do Joaquim, da vida do Joaquim, a gente tem os paralelos que a gente comentou no início, que é o do Lauro e o do professor Moacir. Falando primeiro do professor Moacir, o professor Moacir é um homem branco que ele dá aula, tem muitos anos já na faculdade, ele dá aula de literatura, então nós temos a menção de clássicos da literatura o tempo todo. O que a gente começa a ver com ele é Odisseia, que foi a primeira coisa que a gente viu também no curso quando a gente começou, foi a Odisseia. Então, a gente até se aproxima bastante desse ambiente acadêmico, porque ele cita obras e fala sobre obras que a gente já viu. Mas a saúde dele é uma coisa que está sempre sendo uma sombra na vida dele. Ele é um professor que ele não quer largar a docência, e a gente entende isso porque a gente tem uma vivência com isso. E ele está doente, mas ele não quer parar. Ele precisa da docência para viver, só que ao mesmo tempo que a gente tem essa simpatia com ele, eu não consigo gostar totalmente dele. Eu também não. Porque ele consegue desenvolver e mostrar um lado tão racista, tão... E é triste porque é perceptível o quanto o Joaquim quer impressionar ele. E tinha nele uma figura de referência, só que ele precisava de um professor, de uma figura na universidade que tivesse do lado dele, que pudesse ser essa referência para ele, que apoiasse ele no desejo de ser poeta. E ele não consegue encontrar isso no Moacir, até que o Moacir vai aos poucos desaparecendo da vida do Joaquim e por consequência da narrativa. Então ele falha em ser essa figura que o Joaquim tanto precisa naquele momento, porque também ele está dotado ali em anos e anos de docência dos seus próprios preconceitos, das suas próprias ideias com relação ao que ensinar e como ensinar. Então ele não consegue ser essa referência que o nosso protagonista precisa. Ele também não consegue se modificar, né? Ele é uma pessoa que está estacionada no tempo. Sim. As percepções e os ideais dele são coisas convictas que não tem aluno, não tem livro, não tem obra moderna, contemporânea que modifique aquele professor. E aí isso faz a gente pensar na questão do ser professor, né? Porque se tu é um professor, tu tem que estar atento às mudanças do mundo para que tu possa melhorar naquilo que tu faz, porque os teus alunos vão mudar, o mundo vai mudar. E se tu não tiver disposto a acompanhar essa mudança, eventualmente isso vai se tornar uma coisa negativa na tua profissão. Então, isso é um problema comum nas universidades. E professores que dão aula há muitos anos e se recusam a enxergar as coisas com novos olhos, acabam prejudicando não só a si mesmos, ainda que prejudiquem a si mesmos em certo nível, mas principalmente os alunos, que são quem realmente vai sofrer com essa atitude retrógrada. O professor Moacir é um personagem que ele é simbólico, porque todas as histórias do Tenório nós temos um professor, e nesse caso a gente vê um professor formador, que ele está formando outros professores. Então, o caminho com a docência, o caminho da licenciatura estão presentes, principalmente por causa desse professor, só que aos poucos ele some e a gente percebe isso no Joaquim, quando ele começa aquela percepção de ser poeta, mas ele vai largando aos poucos. Isso me deixa meio triste. E é uma coisa que a gente comentou um pouco sobre a questão cíclica da obra. Eu acho que tudo na vida do Joaquim é uma batalha constante, em que às vezes ele vai conseguir e às vezes ele vai precisar voltar atrás, porque as coisas são mais difíceis para ele. Mas eu acho interessante que a ideia que o livro passa no fim das contas é que a gente deve seguir buscando aquilo que a gente quer. Que a gente deve seguir buscando aquilo que a gente quer e enfrentar as dificuldades da melhor forma que a gente puder. E saber que precisar dar um passo atrás não significa que aquilo acabou ou que a gente não vai poder ter outra chance. Significa só que o tempo vai se mover de uma forma diferente. Para além de todas essas questões, a gente tem o Lauro.
O Lauro é um personagem muito interessante e um personagem novo na narrativa do Tenório. E uma perspectiva nova também. O Lauro é um homem negro, retinto, que ele é gay, ele é homossexual, só que ele não se aceita. E a gente vê a gente vê ele crescendo e se aceitando e sofrendo com isso. Porque o primeiro encontro que a gente tem do Lauro no livro é ele conversando com o Joaquim. Eles se cumprimentando um cada lado da rua. E depois a gente começa a ver os pequenos trechos em que ele narra. Tomaram outra cerveja, que Lauro também pagou. Eu ainda não disse para minha família que sou gay. Mateus não ficou surpreso com a declaração de Lauro e acrescentou que a família às vezes é um saco. O meu pai, por exemplo, não fala mais comigo. A minha mãe aceita, mas não gosta de saber por onde ando. Ele disse. Então, a gente vê o Lauro assumindo um relacionamento com uma mulher para dizer que ele é um homem hétero e que ele se afirma enquanto homem e que ele não vai fraquejar ou sofrer os desalentos do pecado da carne. Então, essa construção dele, que a gente vê ele frequentando lugares que não são dos mais seguros contra doenças sexualmente transmissíveis, seguros para ele mesmo, enquanto pessoa, pela vida dele, ele passa por esses lugares mais perigosos de Porto Alegre também, para se descobrir. Ele é aquela pessoa que está ali para representar também a opressão quanto à sexualidade. E aos poucos ele vai se desprendendo disso e vai buscando se assumir para as pessoas ao redor dele. Mas a gente vê que sempre tem alguma coisa que fica. Ele nunca vai, talvez ele nunca se sinta exatamente assumido ou nunca se sinta exatamente livre, porque em cima dele sempre vão ter outras responsabilidades e outros fatores que pesam mais que a sexualidade. Então isso sempre vai ser um desafio na vida dele e eu acho que a narrativa não tenta esconder isso. Não é como se com o passar do tempo ele vai simplesmente se aceitar e todo mundo vai aceitar ele e ele será feliz. Não, ele vai traçar um longo caminho que provavelmente vai durar a vida inteira e talvez nunca chegue em um final que a gente possa dizer feliz ou ideal. Sempre vai ter uma dificuldade. Só que, de novo, ele continua evoluindo, ele continua sempre tentando. Acho que essa é uma construção geral de todos os personagens desse livro, né? Durante toda essa narrativa que a gente vê na história, a gente também vê vários relatos e várias experiências que o Joaquim tem com a avó. Ele sabe da história da avó, que a avó é uma mulher que sofreu muita violência doméstica, que ela apanhava de um namorado, mas depois ela expulsou esse namorado, mas que ela era uma pessoa marginalizada, que ela sofreu muito na vida dela, mas que ela era o principal alicerce do Joaquim. E a doença da avó vai meio que roubando ela do Joaquim. Então ele sente que ele perdeu a mãe, ele não teve o pai e ele vai aos poucos perdendo a avó, até que eventualmente, pro final da narrativa, ela falece. Então é uma relação muito difícil que ele tem com a avó, porque ela é uma responsabilidade dele, mas ele também... Ele era a responsabilidade dela, então ela passa a ser responsabilidade dele. E isso é muito difícil, e eles têm uma vida muito precária, então ele não tem os recursos que ele gostaria de ter para cuidar da avó. E isso vai só dificultando e dificultando com o passar do tempo. Mas é uma coisa que faz a gente refletir sobre o que vai acontecer no nosso futuro, que eventualmente a gente terá que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, e como isso é difícil quando tu já tá num contexto de luta, tu já tá lutando para fazer uma faculdade, para trabalhar, para conseguir uma condição de vida melhor, e aí no meio disso tu precisa lidar com um familiar doente. Então tem vários momentos na narrativa que o Joaquim tá envolvido com outras coisas que estão acontecendo na vida dele, e para estar envolvido nessas coisas ele precisa deixar a avó de lado um pouco. E ele conta com o apoio da família, inclusive do Lauro, que cuida da avó dele várias vezes. E ele se sente culpado porque ele não tá cuidando da avó. Então é sempre uma batalha nesse sentido. A própria doença da avó coloca ele nesse ciclo repetitivo de coisas. Porque tem vários trechos em que ela olha pra ele e não reconhece ele. Ele tem que dizer quem ele é
por que que ele tá ali. E ela do que reconhece o ex-namorado nele. Todas essas situações em que ele tá sempre repetindo a mesma coisa, mas ele é muito paciente, ele é muito cuidadoso, mesmo que isso machuque muito ele. Então, todo esse ciclo de ir e vir tá na vida dele a todo momento. Eu acho que para encerrar, a gente pode falar um pouco sobre a epígrafe do livro, que é bem interessante. O Tenório usa como epígrafe do livro um trecho de A Náusea, do Sartre, que diz: ocorreu uma mudança durante essas últimas semanas. Mas onde? É uma mudança abstrata que não se fixa em nada. Fui eu que mudei? Se não fui eu, então foi esse quarto, essa cidade, essa natureza. É preciso decidir. No final do livro, o Tenório retoma essa temática da mudança e acho que entre os grandes temas da obra tá a mudança, porque o personagem que começa o livro não é o personagem que termina o livro, ele muda muito e o mundo em torno dele muda muito também e continuará mudando. E essa mensagem é muito forte. O mundo mudou e ele vai seguir mudando sempre. E nós seguimos aqui apesar disso. A gente precisa mudar enquanto o mundo se modifica, ou a gente vai permanecer no mesmo estado e a gente vai entrar nessa paralisia mental, estrutural para sempre. E isso não promove evolução nenhuma. A gente vai sempre ser essa pessoa que talvez leve outras pessoas para trás, porque tu não consegue evoluir. Bom, pessoal, a conversa literária de hoje vai ficando por aqui. E obrigada por terem nos ouvido. Leiam Tenório. Se ele lançar mais livros, estaremos falando sobre ele também. Se ainda em 2025 sair um livro do Tenório, a Rádio Uni estará cobrindo o novo livro do Tenório. Quando você se torna leitor, viver de maneira harmônica com o mundo é impossível. A impressão é que estamos em constante desacordo com a realidade, o que de certo modo ocasionou uma espécie de amputação de uma parte de mim, mas que eu não sabia exatamente qual era. Aos poucos eu fui me dando conta de que as histórias de aprendizagem são sempre as mesmas. Antes você não sabe, depois você passa a saber. A diferença entre as pessoas é justamente o que fazemos com o que a gente passou a saber. Curiosidades. A Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, foi aprovada em 2012 e estabeleceu a obrigatoriedade das instituições de ensino superior federais do país reservarem parte de suas vagas para estudantes vindos de escolas públicas, de baixa renda, negros e indígenas. Após mais de 10 anos de implementação da lei, o número de pessoas negras no ensino superior aumentou em 400%, de acordo com dados do IBGE. A 58ª Rádio Uni termina aqui. Produziram essa edição os petianos Aline Reinhardt, Eduarda Musk, Flávia Robin e Yasmin Trindade. As artes foram feitas por Flávia Robin e a edição de áudio por Eduarda Musk. A direção geral é de Carolina Fernandes. As curiosidades foram gravadas por Aline Nunes. Eu sou Wilma Pereira e fiz a gravação das passagens. Se você gostou dessa edição, confira nossas demais produções no YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer. Até a próxima!